Muito bom dia para você. Hoje é dia 10 de março de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José para atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo da mão deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximaram, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregando especiarias, bálsamos e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Meus irmãos, inveja. Novamente nós temos na palavra o que a inveja causa na vida em sociedade. O que a inveja causa nas relações humanas. José era um dos caçulas. Mas os irmãos tinham inveja porque viam a afeição do pai por ele, o cuidado, o zelo do pai por ele. Às vezes a gente diz, porque a mãe tem um filho preferido. Na verdade, às vezes ela se dedica mais àquele que dá mais trabalho, que requer mais atenção por algum motivo, de alguma forma. Mas a mãe, em sua maternidade verdadeira, ela ama a todos os seus filhos. E tanto isso que Israel, quando diz aqui o pai, ele manda José aos irmãos porque ele confia a vida daquele filho que foi gerado na velhice aos demais irmãos mais velhos, aos cuidados deles. Então, quando ele envia José, os irmãos pensam, não, vamos tirar a vida dele, vamos matar, uns diziam. O outro dizia, não, vamos só jogá-lo na cisterna, não tem água, não tem como ele se afogar, porque ele pensava em devolvê-lo para o pai. Mas na realidade, meus irmãos, o que eles queriam era tomar um lugar que não era deles e dessa forma renunciar ao seu próprio lugar no coração do pai. Porque eles queriam um lugar que era do irmão, mas eles, cegos pela inveja, não conseguiam perceber que eles também tinham um coração no lugar do pai. E na nossa vida em comunidade, e na nossa vida em sociedade, quantas e quantas vezes a gente quer o lugar do outro, mas a gente não reconhece a grandeza que existe no nosso lugar. E aí você pode estar dizendo assim, não, sabe do que está falando não, se soubesse o que é a minha vida, a vida que eu queria é muito melhor. Meu irmão, a gente costuma dizer, eu sei o que você está passando. É uma das frases mais enganadas que a gente pode dizer, até pra gente mesmo. Porque viver a mesma situação que o outro viveu não quer dizer que eu e você enfrentemos com a mesma força que ele tem. Não quer dizer que eu e você
vejamos com o mesmo ponto de vista que ele tem. Mas por fim eles acabam vendendo, irmão, porque além da inveja, tem também a ganância. Já que deu tanto trabalho que a gente não vai tirar a vida dele, então vamos ganhar alguma coisa com isso. Vamos tirar proveito nisso. Mas eles não pensam no sofrimento do pai. Eles não pensam em como ficará o coração do pai por aquele que é insubstituível, como todos os outros filhos também são insubstituíveis. E diante do coração de Deus, a gente que às vezes acha que merece mais o amor de Deus, que merece mais o olhar de Deus, ele olha para todos de forma igual. Ele olha para todos com a mesma mansidão, com o mesmo olhar de misericórdia. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado por mim, foi derramado por você, foi derramado por aqueles que a gente condena, foi derramado por aqueles que a gente trama contra a vida deles, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E muitas vezes, o coração daqueles que nós julgamos é muito melhor, é muito mais puro que o nosso coração que se acha melhor. Então, no dia de hoje, sexta-feira, dia propício, dia de jejum, dia de abstinência de carne, que a gente possa, ao fazer o nosso jejum, ao fazer a nossa penitência, que a gente possa pedir: Senhor, mostra-me a realidade do meu coração. Mostra-me a realidade daquilo que precisa ser transformado na minha vida. Mostra-me a realidade de onde eu não devo olhar mais desejando o lugar do meu próximo, mas de reconhecer a Tua presença na minha vida. De reconhecer que o Senhor tem caminhado comigo todos os dias e isso deve bastar. E isso é o suficiente. Que o Senhor me permita lutar para conquistar aquilo que eu desejo, que o Senhor me dê força, me dê saúde, me dê sabedoria, me dê discernimento, mas contanto que eu saiba exatamente qual é o meu lugar no coração do Senhor. Que eu não precise ficar buscando o que o outro tem, mas que eu possa viver a minha própria vida na presença do Senhor. Os irmãos de José chamavam ele de sonhador. E mais à frente a história de José é muito bonita. Mas a história muito bonita e que foi honrada, ela passou pelo sofrimento. Ela passou pela prova. A prova começa em ser odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, 13 anos na prisão por um crime que ele não cometeu, porque ele foi acusado injustamente. Mas José manteve o seu coração sonhador, como os irmãos chamavam, puro, na presença do Senhor. E ele foi honrado depois, se tornando então encarregado do faraó. E quando os seus irmãos que o venderam e o próprio pai, a cidade deles a região passava por uma seca muito grande, foi José que, por meio de um sonho, da interpretação do sonho do rei, do faraó, que ele conseguiu com que todo o povo fosse alimentado, inclusive aqueles que o haviam vendido. Porque ele sabia qual era o seu lugar no coração do Pai, qual era o seu lugar e qual era a sua missão diante de Deus. Deus não disse assim: José, vai acontecer umas coisas aí ruins antes. Mas José apenas confiou na promessa de Deus. Ele confiou na mão que o sustentava. Então que eu e você possamos também hoje reconhecer as nossas misérias, as nossas fraquezas, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós não percebemos o cuidado dele, o zelo dele para conosco, e principalmente para que nós possamos orar por nós e pelos nossos irmãos, sem inveja, sem ganância, mas com misericórdia, com amor, com zelo, assim como Deus faz para conosco. Deus abençoe.